E oi mundo, hoje eu voltei para falar de psicologia, hoje eu voltei para falar de psicanálise. O assunto de hoje é arte terapia. Bom, a primeira coisa que é legal comentar é que a arte terapia, ela é um mecanismo, um método, um modo de trabalhar as suas questões, de falar com o sujeito, de chegar aos assuntos dele e que ela pode ser lida e usada por diferentes abordagens, por diferentes linhas. Ou, por exemplo, o meu estudo é um estudo em si psicanalítico. Se eu for usar um pouco de desenho, se eu for usar um pouco justamente de música, de algo na minha clínica, ela vai ser pautada na psicanálise, ela vai ser pautada naquilo que a psicanálise escuta, em qual é o objeto em si de estudo da psicanálise. Ahn, Se ela for utilizada por uma pesquisa por uma perspectiva junguiana, ela já será diferente, é uma psicologia analítica. Se ela for usada por uma psicologia ocupacional, também vai ser outra. E assim a gente vai. É importante comentar isso porque a partir daí você já percebe que a arte terapia é um negócio que dá para ser muito usado e que ela não tem sido tão falada, talvez não tanto quanto ela merecesse. E isso é super relevante. Eu acho que vale a pena dar uma passada um pouco na história e comentar que a arte-terapia teve mais ou menos o seu início ali no século XIX com um psiquiatra alemão, Johann Christian Hell, que ele usava do desenho, da música, da escultura, os seus pacientes justamente doentes de nervos, como se falava naquela época. Aqui no Brasil a gente teve a contribuição de Nise da Silveira, que teve no Hospital do Engenho. Ela tem um filme maravilhoso que está na Netflix, se eu não me engano. E ela foi conhecida justamente por essa questão de trazer a arte-terapia para o mundo. Falar, o mundo, acho que essas pessoas doentes de nervos, talvez elas não consigam se expressar pela fala, mas talvez elas consigam se expressar de outro modo. No caso da Nise, ela foi em si uma grande ativista também. Ao mesmo tempo que uma terapeuta, ela provocou mudanças sociais. A gente tem o Osório César, que ele trabalhou no hospital de Juqueri, na cidade de Franco da Rocha, e em 1929 ele lançou o livro A Expressão Artísticas nos Alienados. E a gente tem o Ulisses Pernambucano, que em 1923 lançou Manifestações Artísticas nos Alienados. Ou seja, sempre trabalhando essa questão do que essas pessoas excluídas, do que essas pessoas abjetas à sociedade, elas podiam expressar através de coisas que não necessariamente eram a verbalização. E foi daí que nasceu a arte-terapia. A arte-terapia tem em si essa raiz no extremo, essa raiz em pacientes que não têm outra maneira de se comunicar, se não por um desenho, se não por uma escultura, se não por isso ou aquilo. Enfim. A arte-terapia, ela é usada por vários profissionais que têm diferentes históricos acadêmicos que estudaram e vão entender essa arte terapia a partir de um determinado local. Pode ser meramente ocupacional, que já não é pouca coisa, pode ser algo com um viés de justamente desenvolver talentos, pode ser uma escuta analítica, que aí, por exemplo, a partir do desenho do sujeito, eu questiono o sujeito por que o uso daquelas cores, ou por que aquele tema, ou porque determinado indivíduo no desenho é menor ou maior do que o outro objeto que está no desenho. E eu permito que essa pessoa fale do desenho, ela saia da imagem, a imagem que é essa coisa que é tão livre, a expressão que é tão livre ao outro, o que o outro vai entender, e permito que ela fale disso, que ela coloque no campo das palavras e que o problema dela deixe de ser um sintoma, deixe de causar um problema. Então, por exemplo, usar desenhos, usar pintura, usar argila, são coisas muito boas, ainda mais quando você está trabalhando com crianças que não vão ter essa resistência de é coisa de criança, o que é mais comum entre um adulto, porque você chega à conclusão de que por ali ela consegue expressar o que a,
A linguagem da criança às vezes ainda não tem, o repertório semântico dela ainda não tem condições de te falar, mas pelo desenho, pela escultura, pela pintura, ela vai começando a te falar e você vai começando a sacar o que tá ali inconscientemente. Isso é, pois senão, uma leitura mais freudiana, psicanalítica e freudiana. Por exemplo, dentro de uma perspectiva psicanalítica lacaniana, a gente vai muito pela questão do sentido, da semântica mesmo, do sintoma. Enquanto transformar, por exemplo, esse desenho, essa escultura, essa obra em uma expressão de si, justamente se apropriar da sua obra, fazer dela uma extensão de si mesmo. E é por ali que a gente vai deixar o sujeito parar de sair do sintoma que é convencional, que é o que todo mundo está escolhendo, para escolher modos de lidar com o mundo que sejam extremamente únicos. E isso vai se refletir nos desenhos dele, isso vai se refletir nas esculturas, vai se refletir nas pinturas. E eu tenho alguns vídeos que vão ficar linkados aqui, justamente para falar sobre essa noção de sintoma e expressão artística e moda, enfim. A questão é justamente o ponto com o qual eu vou ouvir a pessoa durante a sessão. O Winnicott, ele teve também um grande trabalho com essa expressão gráfica. Ele usava muito a análise da grafia das pessoas. Ele analisava o modo como qual elas escreviam e dali ele tirava suas conclusões. É um outro método de ver o sujeito, é um outro método de se posicionar sobre o sujeito. Embora todo mundo vá questionar um pouco o porquê daquela manifestação, a gente tem, por exemplo, uma cognitiva comportamental podendo ser o desenho como ótimo, ok, a pintura, se a pessoa se sente melhor, ok. Enquanto uma psicanálise vai querer descer ainda mais, vai questionar ainda mais o sujeito. Não, mas espera aí, por que esse assunto? Por que esse tema? Por que você desenhou nessa perspectiva e não nessa perspectiva? E se for uma psicanálise lacaniana, ela ainda vai deixar ainda mais livre, ela não vai raramente questionar esse paciente, vai deixar que ele traga a própria questão, como ele vê o desenho, como ele se desenvolve a partir do desenho. Porque entende-se que o desenho é uma parte dessa pessoa, é uma parte muitas vezes do que ela não consegue colocar em palavra. Assim como as crianças que não têm capacidade, às vezes linguística, por uma questão de idade mesmo, de expressar tudo o que estão sentindo. E aí entra as expressões artísticas. O Freud em si, no Mal-Estar da Civilização, ele já dizia que a arte é, pois senão, uma grande satisfação para a saída da angústia humana, que pela arte a gente pode burlar um pouco a angústia humana. Semana que vem vai sair um vídeo sobre o Mal-Estar na Civilização, aí depois eu linko ele aqui, mas a ideia é justamente a existência causa dor e sofrimento, mas a arte, essa expressão artística, ela já está como uma saída. E por que isso é relevante aqui? Porque é justamente, não é algo desprezível, é algo que já está em nós, que já é mais ou menos de um ser humano social, essa questão de se expressar, de colocar para fora, de falar sobre si e às vezes de falar justamente de uma maneira não verbal. E a arte terapia, enquanto um mecanismo, enquanto um método, ela é extremamente útil nesse sentido. Entretanto, para todavia, eu acho que vale a pena sempre que a pessoa vai começar um tratamento, seja uma clínica comportamental, psicanalítica, seja o que for, ou justamente procurar um arte terapeuta, conversar com a pessoa ou mesmo pesquisar o que ela estudou mais ou menos para entender por onde ela vai te escutar ou por onde você quer ser escutado, porque o repertório da pessoa que vai receber a sua arte, que vai abrir esse espaço para você se abrir, vai influenciar diretamente na maneira como você vai ler ou deixar de ler, mas vai se relacionar com a arte que você está produzindo. E essa é a grande importância da arte-terapia, porque ela vai estar ali justamente como um mecanismo, um método, uma técnica incrível para a pessoa poder resolver problemas que estavam ali explícitos, problemas que ela ainda nem tinha percebido e problemas que não são mais problemas a partir do momento que ela começou a se expressar. Enfim, era sobre isso que eu queria falar hoje.
Quem gostou, deixa o like, compartilha com os amigos. Vamos continuar na divulgação da arte enquanto um método de tratamento das mazelas humanas. E é isso.